Ah, isso, tá. Aquele dia, turma, nós chegamos a conversar alguma coisa referente ao que vocês estavam entendendo a respeito do projeto, né, pessoal? Assim, ó, me digam uma coisa, conversa comigo, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa assim, ou vocês já, todos praticamente já definiram as regiões, as cidades que vão adotar, que vão, digamos, vão falar sobre. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Está pesquisando algum material ainda, assim? Alguém, obviamente, todos já estão com os grupos definidos, já fizeram, já está tudo certinho, né? Outra questão que eu queria ver com vocês, pessoal, assim, ó, como eu disse aquele dia, não tem como nós gravarmos na sala de aula, pessoal. Possivelmente, como eu disse, questão de interferência de barulho, outros colegas, a concentração de vocês e tudo, como as colegas vão fazer ali, tragam pronto se possível, tá? Outra questão, vocês têm como colocar aí nas plataformas para a gente ter acesso aqui direto, ou vocês vão trazer ele montado um arquivo de áudio, como é que vai ser? Só vontade, tudo bom? E aí, pessoal? Tá, mas vocês têm Spotify, pretende disponibilizar uma plataforma e a gente tem acesso depois? Não? Tá, mas tentem trazer, obviamente, ele já pronto, já que a gente coloca aqui os colegas, a gente dá uma acompanhada junto e tudo, bem tranquilo, tá, pessoal? Assim, ó, eu gostei ali no grupo ali, a princípio, passei para alguns colegas de vocês, todos tiveram acesso ao que não veio na aula naquele dia, do trabalho que outros colegas fizeram, né? Mais ou menos aquilo que vocês entenderam, interpretaram direitinho ali, viram a questão da utilização do programinha ali, que não tem segredo. Ele está em inglês e tudo, mas é bem tranquilo, é só seguir pelo passo a passo que foi dado ali, aquela oficina que a gente fez ali, não vai ter erro, tá? Turma, assim, ó, eu vou passar um slidezinho para vocês. A princípio é basicamente para se dar uma recordada sobre o que vocês já estavam vendo, tá, pessoal? Alguém de vocês tem alguma dúvida sobre o que é urbanização? Tudo certinho? Com quem eu conversei aquele dia, vocês chegaram a pesquisar alguma coisa? Quem vai fazer da cidade do município de Rio do Sul? Já foi definido? Vocês só? E vocês vão fazer sobre qual? A gente já fez tudo. Tá, não, desculpa, perdão, meio que confuso com vocês. Eu também. Vocês sobre... Tá. Foi vocês que me perguntaram aquele dia no grupo, né? Tá. Mas é aquilo que eu disse, estava bem tranquilo, só que na verdade assim, de 10 a 15 minutos vai requerer um pouco mais de conteúdo, uma coisa. Mas assim, ó, tu pode trazer o conteúdo que vocês pesquisaram e tudo, mas vocês podem, como eu disse, dialogar entre vocês mesmos, ó. Aí seguem falando, conversem sobre aquilo ali, ó, a característica da cidade é assim, ela foi uma das poucas do Brasil que foi planejada, que houve um trabalho específico para aquilo, foi designado um projeto que foi trabalhado em cima daquilo, foi voltado para aquilo, diferentemente de outras regiões que vocês já observaram, que esse processo de urbanização ele foi feito assim, como é que eu posso dizer para vocês, no emergencial, foi aquela questão toda das pessoas virem para a cidade, não terem uma estrutura e, obviamente, a ausência de políticas públicas e não se tinha nada definido para aquilo, não se tinha uma preparação específica para se receber aquele número X de pessoas, então aquilo foi basicamente sendo feito de qualquer maneira, entendeu, pessoal? Foram basicamente se adequando à quantidade de pessoas que vivem numa determinada região. Aqui, pessoal, a organização do século XX, tá? Aquilo que eu vinha falando para vocês, vocês estão conseguindo visualizar bem, tá? Nas grandes cidades aqui ao redor do mundo. Bom dia. Não, na verdade elas foram imprimir um material para elas montarem depois. Eu não sei se elas estão aqui na frente ou aqui dentro da estrutura da escola mesmo, como é que é feito. Pessoal, assim, ó. Vocês, digamos assim, quem já está com um projeto praticamente concluído, aquela questão toda, assim, ó, vocês trataram alguma coisa sobre a preservação de áreas verdes, essa questão de conscientização das questões socioambientais do município, alguma coisa assim? Vocês chegaram a bater em cima desse ponto ou não? Pessoal, conversem comigo. Alguém de vocês fez alguma coisa referente a
como eu disse, a conservação de áreas verdes, o que foi projetado, alguma coisa, ou vocês fizeram basicamente sobre a urbanização como um todo da região que vocês vão fazer? Hein? Ser feito como um todo, né? Tá, não, mas tranquilo. Alguém, por isso que eu digo, assim, o processo ele é todo complexo, pessoal. Se vocês forem falar do processo de urbanização como um todo, como eu disse aquele dia, vocês podem falar, digamos assim, abrir um leque maior de opções, um leque maior de conteúdo, uma abordagem diferente sobre determinada região. Mas se vocês também quiserem abordar a relação que tem da urbanização com a conservação, uma urbanização consciente, seja planejada, com a estruturação das cidades, para se ter áreas verdes que possam ser utilizadas pela população, que seja alguma coisa que dê uma característica diferente para aquela região, vocês podem abordar, pode falar em cima, tá, pessoal? Como eu disse aquele dia com relação ao Campo Sul, algumas regiões, algumas partes da cidade já tem essas características definidas, já, tá? Para se ter um novo processo de revitalização, de urbanização de um determinado local do município, a lei municipal exige, garante e ela obriga que quem estiver construindo preserve, se construa uma praça, se tem uma área verde X, se seja conservado uma nascente ou algo do gênero. Como eu disse para vocês aquele dia, nós conversamos uma questão de ordem pessoal que aconteceu ali, nós temos foi adquirido um terreno dentro ali na Freeway e até agora a FEPAM conseguiu liberar para que seja construído uma área bem grande, são 200 famílias praticamente, porque a FEPAM não autorizou, porque existe um manancial de água ali, aquilo pode prejudicar, pode contaminar, e se não for feito um projeto bem definido, bem assim, ó, organizado de maneira extrema, eles não vão dar liberação para construir. Em outras regiões, até a gente pode dizer que esse plano que o município adota de conservação, de preservação de algumas áreas, para que se possa construir, fazer qualquer, digamos, modificação da estrutura urbana do município, ele passa por um processo de avaliação, aquele é bem demorado, então é uma coisa bem burocrática, tá, pessoal? Isso eu posso dizer para vocês que é um processo de organização planejado, tá? Antigamente não se tinha esse cuidado, e hoje em dia se tem porque é uma necessidade, tá? É uma obrigação, é por lei, é uma garantia que se tem, tá? Ali, pessoal, a urbanização do nosso dia a dia. A urbanização traz diversas formas de construção de espaço e cada um de nós está construindo ao mesmo tempo, sendo produto dessa construção, que deve ser cada vez melhor. O que você anda construindo? Aquela velha questão, pessoal, eu sempre digo, de vocês analisarem, terem uma visão diferente de onde vocês moram, de onde vocês residem, como essa mudança na estrutura do município afeta a vida de vocês, o dia a dia, o cotidiano. Quem mora num bairro lá que não tem uma pavimentação correta, que não tem uma estrutura correta, muitas pessoas vieram morar, não se tem uma capacidade de, digamos assim, de escoamento de esgoto, tratamento de água não é feito da maneira correta, é uma dificuldade, se falta água, a tua região, teu bairro lá é o último a ser reabastecido pela dificuldade, porque a prestadora de serviço não faz isso de maneira correta, porque não tem fiscalização municipal. Isso tudo, pessoal, são processos que vocês começam a ter um entendimento maior a partir de agora, tá? Sempre que vocês forem ver esse tipo de conteúdo, que vocês forem analisar essas questões que afetam o dia a dia de vocês, tentem trazer para a realidade de vocês, tá, pessoal? Analisem, sempre tentem analisar o conteúdo de geografia, que eu sei que é um conteúdo aleatório, assim, que vocês dizem, professor, nesse caso, eu acho que a geografia me ajuda, me dá uma visão diferente, mas eu acho que tem outras disciplinas, outros conteúdos que requerem maior atenção. Eu não critico quem pensa dessa maneira, só que eu digo para vocês assim, a geografia, outras disciplinas também que tentam trazer para o dia a dia de vocês questões que são debatidas, temas que sejam mundiais, nacionais ou estaduais, ou até mesmo municipais, pode-se dizer. Pessoal, assim, é para vocês terem uma melhor vivência, para vocês terem um entendimento melhor e uma compreensão maior do que afeta o dia a dia de vocês, tá, pessoal? Uma questão simples aqui na própria escola, a acessibilidade que tem aqui, a questão de rampas. Eu vi que ali em alguns corredores tem aquelas barras de segurança. Isso tudo são processos que são processos de acessibilidade, mas antigamente não se tinha. Leis municipais foram mudando, foram sendo implementadas questões que tem que ter uma estrutura melhor na escola. Aí vocês imaginam uma escola que recebe uma quantidade X de alunos no dia a dia. Aí tu imagina um município que tem que estar preparado, organizado, para receber milhares de pessoas no dia a dia também. É quem vem visitar o município, quem vem buscar um tratamento de saúde, quem vem provavelmente estudar, quem vem para finalidade de trabalho, de passeio. Então, tu tem que ter uma estrutura, principalmente para quem mora, né, pessoal? Então, tudo tem que ser planejado e bem organizado para que seja bem distribuído e que possa ter acessibilidade a todos, tá, pessoal? Vou passar um outro slide para vocês aqui.
O grupo de vocês chegaram a dar uma olhadinha nesse site do IBGE, essa informações a respeito do município aqui? Eu achei ele bem interessante, tá, pessoal? Bem atualizado, tem alguns dados importantes. Sobre esgoto, sobre as áreas verdes. Tem acesso ali, né? Tem. Por isso que eu digo. A quantidade não está Mas como eu digo para vocês assim, ó, ali aparece 2010, mas tem algumas situações e alguns dados, eu não sei, foi o de vocês que tem acesso, né? Tem alguns dados que eles são mais atuais, entendeu? Que aí não precisa de um censo demográfico tão grande que abrange todo o município, a característica do município em si. Então eles ficam mais atualizados. Vocês podem ver ali, ó, tem característica da população, de trabalho, rendimento, educação, economia, saúde, território e ambiente. Pessoal, esse site aqui, ó, é cidades IBGE Brasil/RS, que é o Sul Panorama. Qualquer cidade que vocês forem fazer o projeto, pessoal, vocês podem colocar essas informações e só substituir por um sul no nome da cidade que vocês estão pesquisando. Vai ter todas essas informações bem atualizadas, algumas regiões vai estar mais atualizado que provavelmente 2010. É uma fonte que tu tem alguns dados. Outra coisa que eu pedi para vocês, pessoal, presta atenção em mim aqui, quem não fez ainda o projeto. Não precisa se ater exclusivamente a dados, assim, pessoal, a números exatos. É bom trazer um contexto. Agora, se vocês vierem só com os dados, sem apresentar uma ilustração, alguma coisa que possa retratar o que vocês estão falando, fica uma coisa muito vaga porque vocês vão utilizar só o recurso de áudio. Vocês não vão ter a imagem para associar a informação que você estiver passando, tá, pessoal? Isso eu quero dizer para vocês. O dado é importante, é interessante, é relevante, é muito importante, só que assim, ó, não tragam só isso, um percentual X da cidade foi feito em determinada época, o percentual do bairro X, um percentual tanto. É importante ter esse dado, mas num contexto total, sem ilustração, sem imagem, fica uma informação muito vaga. Mas se tiver um dado, eu complemento mais, tá, pessoal? E como eu disse, isso aqui é super interessante, tá, pessoal? É um site governamental, o IBGE, pessoal, tem informações confiáveis, com informações que vocês podem se basear. E aquilo que eu disse aqui, ó, substituam o Canguçu, se for o Rio Grande do Sul ou for outra cidade. Por exemplo, vocês vão fazer de Brasília, ou vão escolher outro município, Recife, Porto Alegre, se for qual for outra cidade, ou alguma outra cidade do próprio nosso estado, digamos. É só substituir e colocar, vai ter todas as informações, tá, pessoal? Olha, eu vou passar para vocês mais um pouquinho. Olha como essas informações são interessantes, olha aqui, ó. Aqui tem as características de trabalho e rendimento médico para habitantes na cidade, a média de salário, entendeu? O percentual, aqui, ó, a classificação do país que o município vai se encontrar, olha, comparativo com outros municípios. Do primeiro, Canguçu, são 5 mil. Canguçu está um pouco afastado, né, pode-se dizer, tá? No estado, 249, a região imediata está em sexto. Pessoal ocupado, eu tenho informação de 2020, bem mais atualizada, tá, pessoal? Olha, vocês param para analisar ali, o pessoal ocupado com carteira assinada, pessoal registrado e tudo ali, 5.945 pessoas, pessoal. É um número bem baixo, né? O que isso significa, pessoal? Vamos voltar naquela informação para vocês perceberem. O que significa isso aqui, pessoal? Prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui, ó. Canguçu, quase 60 mil habitantes. Olha aquele número. Desculpa, fugiu. Olha lá em cima, pessoal. Pessoal ocupado. Olha a quantidade de habitantes que tem no município. Interior, cidade, seja lá o que for. Olha o percentual de pessoas que estão ocupadas, são registrados como carteira assinada, não trabalham informalmente, ou até mesmo nesses dados eu creio que não entra aquela contribuição da INSS. Porque, digamos, tu é informal, tu tem a tua empresinha lá, desculpa, o termo empresinha, quer dizer, tu tem a tua empresa pequena, tu não tem carteira assinada, mas tu contribui, tu vai no INSS, paga o carteirinho que o pessoal fala para te ter acesso à seguridade. Por exemplo, te machucou, auxílio maternidade, aquela questão toda, entendeu? Olha a discrepância de para analisar um município de quase 60 mil habitantes. O que isso quer dizer? Concentração de pessoas idosas, concentração de pessoas que trabalham no grupo familiar, que trabalham em casa, digamos, tu tem o teu sítio, a tua chácara, tu trabalha com 10 pessoas. É muita gente, gira muito dinheiro, circula muito a economia, ajuda, excelente, ajuda muito no município. Mas isso não entra para a estatística. Porque ela não assina a carteira dessas 9 pessoas além dela, no caso, mais 10 pessoas, 11 pessoas, seja lá o que for, porque são familiares, que são vizinhos, que são pessoas que trabalham no período sazonal, é só quando tem safra, aquela questão toda. A atividade econômica do município continua agindo, continua sendo feita, entendeu? Só que, obviamente, oficialmente, para dados estatísticos, elas não contam, pode-se dizer.
Tu, obviamente, se tu quiser contribuir, aquela questão toda que muitas pessoas fazem, olha, eu contrato um X de pessoas lá, eu não vou assinar tua carteira, mas tu compra aquele carnêzinho que eu pago para ti por fora, tu vai lá, tira aquela, digamos, destaca aquele cupomzinho, leva e paga na lotérica, acho que é do mesmo INSS, acho que eu não sei como é que funciona mais, e tu vai ser considerado segurado pelo INSS, pagando aquele carnêzinho que tem para... Mas tu não vai ter o vínculo de carteira assinada. Então tu não entra para essa estatística, tá, pessoal? Pessoal, isso aqui, tu vai lá para analisar, é quase se fosse... Pô, mas olha que eu sou 60 mil pessoas e só tem 6 mil pessoas trabalhando oficialmente com carteira assinada. É muita gente, pessoal. E o município é rico, o município trabalha bastante, as pessoas são trabalhadoras, a economia do município ajuda a girar muito, mas isso quer dizer aquela questão toda. Em algumas regiões esse número também modifica, então nós estamos aqui num diferencial na nossa região. E tem alguns locais que nós fomos pesquisar, vamos dar uma olhada na outra cidade ali, ó, esse número se inverte. Tem 50 mil pessoas morando naquele município, mas tem 30 mil, 20 mil pessoas trabalhando ativamente. São pessoas que trabalham com carteira assinada. Isso em algumas regiões do nosso município, na região Nordeste, é essa inversão que tem. Na região Nordeste do estado, eu posso dizer, lá tem muitas indústrias. Então existe esse trabalho coletivo, em que se trabalha na família, trabalha na agricultura, tu trabalha na cidade, trabalha nas empresas, e aí tu tem um número maior de pessoas ativamente contribuindo economicamente para a federação, pode-se dizer, só que de maneira oficial. Não que aqui não seja o caso, mas é um trabalho informal totalmente diferente, entendeu, pessoal? Como eu posso dizer, vocês que a grande maioria de vocês aqui, alunos, vocês moram para fora, e obviamente vocês trabalham na lavoura, trabalham na agricultura, seja lá o que for, mas com certeza a maioria dos pais de vocês que têm propriedade, ou tem alguma pessoa que trabalha com ele, ou até mesmo os familiares de vocês trabalham com outra pessoa, e em algumas situações, na grande maioria, não é de carteira assinada, né, pessoal? Não é verdade? Creio eu, que dá a entender esse dado, entendeu? Então isso é um fator bem significativo, tá, pessoal? Esse número de pessoas ocupadas, ele, como é que eu posso dizer para vocês, ele não vai afetar em si a questão toda da média de renda que o município arrecada, o PIB do município não vai afetar tanto assim, porque na verdade a circulação de valores, a circulação da economia, ela vai girar em torno do contexto maior, que é a questão de acúmulo de riqueza, de imposto, de riqueza não, digamos, o município vai arrecadar mais, o município vai ter um PIB maior, o município vai ter digamos assim, uma condição melhor de aplicar o dinheiro que ele arrecada em investimentos tanto em educação, estrutura física da cidade, tá? Ou do próprio município. Mas o que eu quero dizer para vocês que em percentual, comparativo com outras cidades até menores, é uma diferença bem significativa, tá, pessoal? Deixa eu tentar uma outra cidade aqui, uma olhadinha, se eu consigo ter acesso a isso aqui. Ver se eu consigo fazer aqui. Eu não sei se vai dar, vamos ver se eu vou conseguir ver. Ver se vai dar. Não foi para toda a federação, não. Fica à vontade. Vou selecionar uma outra cidade. Eu vou colocar um único município aqui, pessoal, onde até a minha empresa está sediada, pessoal, e lá tem muitas indústrias, muitas pessoas trabalhando de maneira, um sistema totalmente diferente da nossa região, tá, pessoal? Só nós fazemos um comparativo desse sistema, ver se a internet vai deixar abrir aqui, nós damos uma olhada, para a gente analisar a diferença que tem de um município para outro, tá, pessoal? Com as características de uma região para outra, tá? Infelizmente, o desenvolvimento que tem na região norte e nordeste do município não dá. Não sei se vai para todo.